A Marvel voltou para os cinemas com um filme de equipe, né? Uma equipe de heróis, dá pra chamar assim? Anti-heróis. Anti-heróis, vilões até alguns, enfim. Estamos falando de Thunderbolts, um filme que veio aí com muita expectativa de ser uma virada de chave na Marvel depois de muitos fracassos, filmes horrorosos, não é mesmo? É, e ficou muito marcado no marketing do filme o Thunderbolts e o asterisco no final. Asterisco, é. Todo mundo começou a pensar por que tem esse asterisco. Enfim, e a Marvel que vem de uma leva ruim de filmes. Teve o Deadpool e Wolverine, mas num contexto Sim. geral, séries e filmes que deixaram a desejar. Então a gente vai comentar esse filme que vem tendo uma boa recepção. Não muito boa, mas boa, né? É, sim. Então a gente vai dar a nossa opinião aqui, se a gente concorda com a maioria ou não. Já deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. Presos em uma armadilha mortal, uma equipe nada convencional de anti-heróis embarca em uma missão perigosa que os força a confrontar os cantos mais sombrios de suas vidas. Bom, é uma sinopse que tenta não entregar muita coisa, Muito né? vago, né? Muito vago. Mas é isso, são esses personagens que já apareceram em outros projetos da Marvel aí, como a maioria deles como vilões, mas outros como heróis, tipo Bucky, que se encontram devido a algumas circunstâncias ali da história e se unem como uma equipe, né? Sim, É isso. aí tem alguns personagens, por exemplo, a irmã da Viúva Negra, a Helena, Isso. o Guardião Vermelho, que apareceu no filme da Viúva Negra, Que é o pai dela, né? sim, que ficou muito o ator ficou muito famoso em Stranger Things. Sim. Tem a Fantasma, que é a vilã do Homem-Formiga 2. Tem o Agente Americano, que apareceu na série do Soldado Invernal com o Falcão. Enfim, são personagens que não são muito E a populares. treinadora. Não se esqueça da treinadora, Esqueci. que é a vilã do filme da Viúva Negra. Peço perdão, treinador que também estava no Viúva Negra. Então não são personagens muito populares. Mas eu acho que o que fez com que esse filme ficasse em pauta, até por é da Marvel, todo filme da Marvel vai ficar no hype, mas também por ser um filme que abria possibilidades de fazer uma coisa diferente. Sim. Por ser vilões, muita gente pensou que poderia ter mais violência, mais mortes, uma coisa que vai de encontro aos filmes padrões da Marvel que são family friendly. É um grupo de rejeitados ali, cara. Rejeitados, assim, dentro da história, alguns pela própria família, outros pelo mundo, pelo lugar que eles trabalhavam, e que aí eles têm esse propósito em comum aí, que é de se reencontrar, né? Sim, e são relegados até pela própria Marvel, né? Que eles são personagens que ficam escanteados. Exatamente. E, enfim, basicamente todos eles estão trabalhando para a mesma pessoa do governo, que é uma chefona altamente corrupta que está sendo quase impeachmentada. É a Valentina Allegra de Fontaine. E ela é diretora da CIA, se eu não me engano, que está sendo investigada, está quase sofrendo impeachment. E uma das últimas provas que ela tem são esses 6 assassinos de aluguel que ela tem, que são esses personagens que eu acabei de falar, e que faziam algumas missões para ela, para queima de arquivo. Trabalho sujo dela. Sim. Aí. E ela precisa fazer a queima de arquivo final, que é matar todos eles. Então ela faz um contrato com cada um deles para se matar. Só que eles não sabem disso, né? Então eles acabam descobrindo isso no momento que eles estão prestes a morrer e eles têm que se unir para poder sobreviver e depois caçar ela. Exatamente. Temos nosso filme. É, uma sinopse interessante, cara. É clichê? Sim, mas funciona. Funciona. Até porque, quando esse filme foi anunciado, tipo assim, pô, uma equipe de vilões da Marvel. O pessoal falou, pô, vai ser o Esquadrão Suicida da Marvel. A mesma coisa, eu não vi mesma problema premissa. nisso. Eu não vi problema nisso, mas não é isso, né? Não é isso. É uma premissa diferente. Eles se unem assim por vontade própria. Não tem aquela coisa de, pô, o governo que tá mandando eles fazerem as coisas. É uma ideia diferente. E, na minha opinião, funciona melhor do que o Esquadrão Suicida. Se você pegar os filmes. Qual o Esquadrão Suicida? Os dois. Não. Pra mim funciona. Eu prefiro muito mais o Esquadrão Suicida do James Gunn. Putz, complicado. Mas, enfim, funciona aqui. E muito pelo carisma dos personagens. Que quando eles estão juntos, fazendo piada, conversando, tudo isso soa muito bom. Vamos falar de um personagem novo, que é o Bob, né? Sem dar mais detalhes sobre ele, porque seria um spoiler do filme. Não, acho que a gente pode falar, cara. Pode? Tá no porque todo mundo sabe. Ok. O Bob, que é o sentinela dos quadrinhos da Marvel aí, que é basicamente o herói mais apelão que existe na face da Terra, entendeu? Ele, se ele quiser, ele mata qualquer um, então... Sim, ele tem todos os poderes, ele voa, ele tem poder psíquico, ele consegue fazer as coisas queimar, ele consegue fazer tudo. Mandar as pessoas pra outra dimensão lá, dimensão do vazio e tal, enfim. Ele é roubado pra caramba. E é interpretado pelo Lewis Pullman,
que faz um trabalho extraordinário pra mim. Ele tá bem. Ele tá muito bom, assim. Porque ele é um cara que ele não sabe que ele tem esses poderes e ele é muito inseguro. Extremamente depressivo, assim, deprimido. Ele tá quebrado por dentro. Quebrado. E quando ele descobre que ele tem os poderes e entra nessa persona de sentinela, ele muda um pouco. Porque ele continua sendo um cara inseguro, que é deprimido, mas quando ele percebe que ele tem o poder, ele começa a descontar no mundo o que ele sente dentro dele. É porque são 3 personas, assim, né? Tem o Bob, que é ele, assim, sem poderes e tal, inseguro, beleza. O cara é gente fina até. Gente fina, bom coração. Aí tem o Sentinela, que é o ápice do ego dele. Sim. Que é ali quando ele tá com traje de herói e tal. Cabelo pintado de loiro. E tem o Vazio, né? Que é a versão mal do Sentinela. Maligno, né? Que é o grande vilão do filme. Né? Isso tá nos trailers, né? Spoiler nenhum. Que ele tem o poder de transformar as pessoas em sombra. E só isso que move ele. E aí você fica pensando, como é que caralhos o Thunderbolts, que os caras não têm os poderes avançados, a maioria nem tem poder, só tem a fantasma lá que consegue ficar intangível. Como que eles vão conseguir derrotar um cara que literalmente tem todos os poderes do universo? E eles acham uma solução muito boa pra isso. Muito boa. Que eles conduzem desde o começo, eles constroem. E faz sentido, se você olhar o que acontece desde o início, ficou legal. E é uma coisa que foge do padrão Marvel. Porque quando você pensa no final de filme da Marvel, o que você pensa? Porradaria franca. Porradaria, tiroteio, cheio de faixa de luz voando por aí, entendeu? E eles conseguem fugir disso. E, cara, isso é muito legal. Fica bom. Vamos falar um pouco da direção. Bora. Dirigido pelo Jake Schreier. A coisa mais famosa que ele fez antes desse filme foi a série da Netflix, Treta, que é da A24, então ele veio da A24. Tanto que a Marvel usou e abusou disso no marketing desse filme, inclusive. Pô, não, é quase um filme indie. Pô, que cara de pau, né, cara? Mas eu acho que foi um bom marketing. Foi um bom marketing e no fim das contas é um filme diferente mesmo. Porque ele tem muito efeito prático, que é uma coisa que a Marvel vendeu no marketing e entregou de verdade aqui. Beleza, tem efeito especial, lutinha e tal, mas é muito efeito prático. E é uma direção sólida, cara. Cara, é uma boa direção. Não diria que é excelente, uma coisa que você sai do cinema impactado por causa da direção. Nada que salta aos olhos. Mas realmente é muito competente, principalmente no que se refere aos poderes do Sentinela. Eu acho que isso é a coisa que mais vai chamar a atenção. E a dimensão paralela que ele mesmo cria seria, acho que, as coisas mais inventivas. Que não é só de direção, né? É uma criação de mundo também, mas... um amálgama ali. Enfim. E atores, a gente pode destacar alguns, né? A Florence Pugh, que é a grande protagonista do filme. A Helena, ela é a protagonista. Ela tá bem, é uma boa atriz, né? Então, tá fazendo o que ela sempre faz. Todo filme que ela tá bem. Esse não é diferente. Temos o Sebastian Stan como Bucky, né? O Soldado Invernal. Tá bem, velho. Tá bem. Ele não tem um grande destaque e tal, mas toda vez que ele fala, você para pra ouvir o que ele tem pra falar, que ele entrega muito bem. Cara, esse ator é bom. Ele é bom. E eles reviveram o cabelo grande do Bucky. Porque, cara, o Soldado Invernal sem cabelo grande fica sem aura nenhuma. Realmente. Agrega bastante. Bom, já falamos do Louis Pullman, da Julia Louis-Dreyfus, do David Harbour como o Guardião Vermelho, né? Que é o grande alívio cômico do filme, né? Sim, e funciona, cara. Funciona. Ele é o ator do Stranger Things, que faz o pai da Eleven. Cara, ele aqui como alívio cômico funciona mais do que no Viúva Negra. Que lá eles tentaram usar ele como o gatilho de piadinha e ficou ruim. Forçado. Ficou forçado. Aqui ficou bom. Aqui ficou mais natural e, cara, as piadas dele realmente funcionam. Eu não lembro de alguma assim que eu fiquei com muita vergonha ali. Não, normalmente eu sempre dava uma risadinha. Então isso aí ficou legal. Então é isso, cara. Thunderbolts é um filme da Marvel. Outra coisa que eu vi gente falando e eu concordo é que, embora você não precisa ter visto as séries e filmes que buscam esses personagens aí, que introduzem os personagens desse filme. Se você ver só eles, você vai entender tudo. Tranquilamente. E isso é uma coisa que faz falta no universo Marvel, né? Que são histórias que funcionam por si só, que não precisa ter uma conexão com outros filmes. E eu acho que esse é um caminho muito legal pro MCU continuar próspero. Tomara que eles sigam nisso aí, cara. Pelo amor de Deus. Então é isso, eu dou uma nota 7 pra Thunderbolts, foi uma experiência legal e eu recomendo aí pra todos que estão assistindo o vídeo. Eu dou um 7,5. Gravo um 7,5 aqui.
Então fica aí a recomendação de cineminha. Sim. Ainda nos cinemas, Thunderbolts. Selo cineminha de qualidade. Selo cineminha de qualidade. E é isso. Deixa sua opinião aí nos comentários se você já assistiu, se você gostou de Thunderbolts ou não. Deixa o like e é nóis. Valeu.